Boa noite pessoal. Esperando aqui um pouquinho para o Instagram avisar aí ao pessoal. É o tempo do Instagram informar do início da nossa live. Pessoal já acenando aqui, Danilo Dantas, Milton Cunha Filho. Pessoal, como eu sempre começo contextualizando, eu sei que muita gente já está acompanhando, mas alguns estão vendo pela primeira vez o nosso projeto de lives. Tem um escopo bem definido, se chama Amanhã Será Outro Dia. Tem sido bem interessante. A gente já discutiu com 4 especialistas, 4 pessoas de referência. Essa é a nossa quinta live nessa quarta-feira. Então a gente teve uma primeira live em que fizemos uma discussão a partir da literatura, o que é que a literatura poderia nos ensinar, nos trazer de experiências. Depois trouxemos um médico, diretor-geral do SAMU, cirurgião, Dr. Leonardo Gomes. Também fizemos uma discussão das relações humanas, como lidar com as emoções, com o propósito de vida, a gente se descobrir para poder mudar a vida das pessoas. A nossa quarta live da semana passada, trouxemos Anderson Dias, também conhecido como 196 Sonhos, aquela pessoa que viajou todos os países do globo terrestre em menos tempo. Foi o único brasileiro, na verdade, a fazer isso. E hoje a gente está trazendo um rapaz fenomenal. Vocês, se não conhecerem ainda, talvez vocês conheçam o trabalho dele, mas pode até não conhecer ele ainda diretamente. Se chama Gustavo Moreira Maia. Vou trazer ele daqui a pouco, acho que ele já está online. Manda um abraço para Tereza Santos, Marcos Soares, Milena Higino, João Alves, Rogério Souza, Gabriela Albuquerque, Ju Adrian, Lutar em Tempo Difícil, André Menezes. Vamos lá, vamos trazer o nosso convidado. Nath Barbosa. Olha ele aí. Tá me escutando, Gustavo? Fala, João. Escutando perfeitamente. Estava aqui assistindo já. Boa, boa. Pessoal, eu vou passar para Gustavo. Daqui a pouco eu apresento ele também. Mas deixa ele dar uma boa noite para vocês, ao tempo que o pessoal vai entrando. Contigo a palavra, Gustavo. Boa, João. Primeiro, obrigado pelo convite. Estou super à disposição. Eu sou um pernambucano, recifense. Moro em São Paulo já faz um tempo. Mudei para cá de vez em 2014. Está fazendo 6 anos, 6 anos e pouco. Estou morando aqui. Como você sabe, sou fundador de uma startup chamada Colab, que lida com relacionamento cidadão e governo. Vou explicar, a gente vai ter tempo de explicar. Eu estou super à disposição. Queria te agradecer esse convite. Todo mundo que está assistindo aqui, provavelmente vai entrar uma galera que te segue, uma galera que me segue. Quem estiver por aqui, fica. Se achar legal, printa esse negócio, manda dos teus stories, sei lá que diabo faz. Mas eu acho que é legal, assim, quando essas conversas são boas, tentar compartilhar para que outras pessoas cheguem junto, assim. Eu sou muito, muito fã disso. E aí, mais uma vez, muito obrigado pelo teu convite. Eu tenho assistido tuas lives, então é um prazer imenso fazer parte de uma delas. Valeu. Valeu, meu irmão. Fiquei muito feliz com você ter aceitado o convite. Eu lembro que a gente se conheceu ainda em 2014, o tempo passa rápido. Eu estudando, rememorando os fatos para poder me preparar para essas lives. Como eu digo, eu aprendo muito, né, com as lives, tanto na prévia da live, vamos dizer assim, através das leituras, do bate-papo com o convidado, a troca de ideias, de informações, mas claro que durante a live, com o próprio convidado e com os participantes, né, que contribuem demais com essa conversa. E eu lembro que a gente se conheceu em 2014, por intermédio de um amigo nosso em comum, é meu primo, mas também amigo, Saulo Suassuna, que vai ser inclusive um dos convidados, vai tratar também sobre inovação, que é uma das nossas pautas de debate aqui, mas com foco primordial na parte de habitação. E eu lembro que a gente conversando em 2014, essa iniciativa do Colab ainda estava engateando, vamos dizer assim, estava incipiente, fazia algo de um ano, acho que estava comemorando, estava na primeiríssima infância. E aí eu conversando com você lá no escritório de Saulo, eu, você e ele, eu disse, rapaz, essa é uma revolução que vocês estão começando.
e recifense e pernambucano tem mania de grandeza. Eu disse, ainda bem que está começando por um recifense, por um pernambucano. Quer dizer, eu não sei se você é nascido em Recife, mas eu conheci você aqui em Recife, né? Recifense, né? Você se diz pernambucano, mas recifense também. Eu disse, coisa boa essa revolução, vamos dizer assim, no melhor dos sentidos, na melhor acepção da palavra, está começando por aqui. E aí a gente voltar a trocar, eu já acompanhei, a partir disso eu passei a acompanhar o trabalho do Colab, mas agora trazendo você para essa live, eu voltar a estudar de forma mais minuciosa e ver esse crescimento exponencial, graças a Deus, graças a vocês, organizadores, mentes pensantes, mas, sobretudo, a tanta gente, né? A participação cidadã. E quando eu dizia dessa revolução, eu brincava com você, eu dizia, Gustavo, veja, isso já é o futuro hoje, é uma revolução, e eu acho que é um caminho sem volta pela questão tecnológica, da inovação, da criatividade, a questão digital. Eu até brinquei contigo, você vai explicar agora melhor o Colab, mas eu falei uma coisa, não tem problema nenhum falar aqui, todo mundo sabe que eu sou muito verdadeiro, muito transparente. Eu falei, muitos prefeitos, muitas prefeituras, muitos municípios vão fazer uso disso, alguns porque vão ver como uma iniciativa realmente pioneira, revolucionária, e outros porque vão ser praticamente instados a aderir àquilo ali por uma questão de participação cidadã. E eu acho que essa tônica é muito arretada. Então, conta um pouco aí da tua formação, que tu fizesse na vida, como foi que veio essa questão do Colab, para, à medida que o papo for transcorrendo, a gente chegar no hoje, vamos dizer assim, para depois pensar nesse amanhã próximo. Massa, João. Eu vou primeiro começar explicando um pouco o que é o Colab, só para dar uma setada em todo mundo, e aí eu volto para contar um pouco da minha história, porque eu acho que eu estava até fazendo uma reflexão esses dias, como o Colab está fazendo 7 anos, fez 7 anos e pouco agora, mas o trabalho com o tema, ele é bem mais antigo, assim, sabe? Eu acho que é um Colab da vida, ele surge de muita história no meio do caminho, mas enfim. O Colab ele é basicamente uma startup de relacionamento entre cidadão e governo. A gente é dois nomes da moda, assim, a gente é uma Civic Tech, ou seja, é uma startup de tecnologia cívica, dar voz ao cidadão, trazer participação do cidadão, tudo isso está muito na nossa raiz. E tem muito a ver com a nossa cidade, tá? Eu vou explicar isso um pouco também depois. Tá muito na nossa raiz, e aí a gente também se coloca ali como uma GovTech, que é uma empresa de tecnologia para governo. Então, dentro do governo, como é que melhora o governo, toda essa coisa. E aí, como é que a gente funciona? A gente tem um aplicativo pelo lado do cidadão, que é muito simples, parece um Instagram aqui, qualquer pessoa que está assistindo pode baixar, tanto para Android quanto para iPhone, é super simples. Você cria seu login lá, ele pega a sua localização para dizer a cidade que você está, enfim. E aí o cidadão ele tem algumas formas de participar. Ele vai publicar, ele está no meio da rua, tem um buraco na rua, ele publica a iluminação com defeito, coisas de zeladoria urbana estão ali presentes, esse é um dos pontos. Existe um outro ponto que é de participação em tomada de decisão. Isso significa o quê? A prefeitura vai e te pergunta, João, vai ter um show aqui ao vivo da prefeitura aberto no Marco Zero, qual é a banda que você quer que toque? E aí pergunta, as pessoas vão lá votando. Então tem um lado muito de participação, ou então, por exemplo, o orçamento participativo. Eu tenho aqui não sei quantos projetos da prefeitura e chama a população para participar e dizer quanto ela quer colocar em cada projeto, por exemplo. A gente já fez vários desses aqui, mas então tem um lance muito de zeladoria urbana e de gestão, um lance muito de participação em tomada de decisão, e um lance de engajamento também. Então, tá faltando sangue no banco de sangue, tem que fazer doação, vamos criar missões para as pessoas irem lá. E a gente tem uma jornada do cidadão, que ele vai fazendo várias atividades, vai aprendendo e vai se tornando um cidadão melhor. Aí tem todo um lado de ciência comportamental, de gamification, que é a estratégia que a gente usa, que aí vai pegar vários tipos de arquétipos de pessoas diferentes, e aí vai ter um ranking das pessoas da cidade, um ranking das cidades no país, vai ter essa jornada, vai ter a pontuação, vai ter os badges, que é o cara publica muita coisa sobre calçada, por exemplo, ele vira um fiscalizador das calçadas, enfim, tem uma série de coisas. Então o Colab ele se dá nessas 3 óticas, onde vai estar zeladoria urbana, gestão, participação social em tomar decisão e engajamento. Por um lado, é o aplicativo pelo lado do cidadão, que é essa rede social, qualquer pessoa baixa no Android ou iPhone. E pelo outro lado, a gente tem uma série de ferramentas para dentro do governo, para ajudar a prefeitura a trabalhar melhor, a tapar buraco mais rápido, a pedir mais auxílio ao cidadão nas tomadas de decisão. Então a gente pensa muito
a gente pensa muito de, pô, se eu fosse prefeito da cidade, como é que eu ia querer que as pessoas me ajudassem a fazer essa gestão, sabe? Tipo, então, eu preciso de ajuda das pessoas. A gente parte de alguns princípios, e aí eu vou falar esses princípios um pouco, depois eu volto para quem eu sou, e aí para vocês entenderem um pouco porque eu vim bater aqui. Mas a gente parte de alguns princípios de, por exemplo, tem gente boa e gente ruim em todo canto. A gente tem um quê no Brasil, e cada dia mais, assim, eu estava até lendo algumas pesquisas sobre política, sobre perfil de pessoas, enfim, de uma maneira geral, e a gente tem um quê de político não presta. Tem político que não presta, tem um monte de político que não presta. E tem vários que prestam. Sei lá, você tem policial, tem um monte que é bom, e tem vários que não são, ou alguns que não são. No supermercado, tem um monte de gente boa e tem um monte de gente ruim. Então, a política, talvez ela possa ter até mais gente ruim do que outras categorias. Não é isso que eu estou querendo trazer, mas estou querendo trazer que tem gente boa. E esse é um conceito, isso para mim é uma premissa. E tem um outro ponto, que eu também tenho totalmente, que é muito difícil sentar na cadeira de um gestor público. Todo mundo que está assistindo aqui a gente, eu não sei se tem gestores públicos, os gestores públicos que estão aqui, eles sabem, obviamente, sentem isso na pele todo dia, é muito difícil sentar na cadeira. E quem não é gestor público, experimenta. Experimenta sentar na cadeira de um gestor público, é muito difícil. E aí eu vou explodir aqui em alguns exemplos. Tipo, João virou prefeito do Recife. João participou de uma eleição. Na eleição, João concorreu com outros X candidatos e João ganhou ali no segundo turno com 55% dos votos. Cara, imagina que João vai sentar agora na cadeira de prefeito de Recife ou de qualquer cidade, 45% dessa máquina que trabalha para a prefeitura, ela não votou em você. Não é só quem não votou, quem trabalha numa prefeitura ainda, ela se engaja mais ainda politicamente, quem é gestor público, acaba se engajando mais. Então, meio que tem uma aversão a João. Então, cara, senta numa cadeira que é muito difícil de sentar. Eu, por exemplo, eu sou fundador do Colab, de uma empresa, sou CEO da empresa, né? Então sou o diretor executivo, vamos dizer que eu sou o prefeito da minha empresa. Não tem ninguém tentando me derrubar todo dia como tem sentado na cadeira de um prefeito. Tudo isso eu estou querendo dizer que é muito difícil. Então, a gente olhou muito pelo lado de é difícil ser um gestor público, estar sentado na cadeira, e ao mesmo tempo o cidadão quer participar, ele precisa participar e a gente tem que dar voz a esse cara, por mais que esse prefeito aqui não queira também. Então, tem esse lance, isso tudo circulando aqui. Vou voltar agora para dizer quem eu sou, porque eu cheguei nessa história, o que é que eu estou fazendo. Cara, eu sou recifense, nasci em Recife, sou muito privilegiado, a gente não escolhe a família que a gente nasce, a gente não escolhe a cor que a gente tem, a raça que a gente tem, a gente não escolhe uma série de coisas, o lugar que a gente nasce. Eu acabo sendo um privilegiado, tenho isso isso muito claro. Tenho uma família financeiramente estável, uma família que eu tive amor a vida inteira, enfim, eu acho que tenho todos esses privilégios de uma maneira geral. Nasci em Recife, vivi em Recife, eu acho que Recife é um berço cultural incrível, eu sou fã da nossa cidade, eu adoro, eu amo Recife, tá muito na pele, muito na veia, assim, adoro demais, apesar de hoje não estar, e talvez até por isso eu goste mais ainda e sinto mais falta. Mas eu acho que por causa de família também, eu tive a oportunidade de rodar muito. Quando eu nasci em Recife, aos 5 anos, meu pai era executivo de uma grande empresa, ele se aposentou agora, e a gente saiu de Recife, se mudou para São Paulo. Meu pai foi um cara que começou como trainee na empresa e foi até, cara, enfim, posições globais na empresa, numa empresa gigante, mas ele teve que se mudar para São Paulo, e eu tinha 5 anos. De São Paulo a gente foi para os Estados Unidos, passou um tempo em Indianápolis lá, voltou para São Paulo, depois eu voltei para Recife, aí estudei no Instituto Helena Lubienska, que é uma escola na zona norte do Recife, construtivista e tal, então estudei da primeira à 8ª série, meus grandes amigos são de lá. Na 8ª série eu saí, fui para Campinas, meu pai foi transferido, eu fui estudar em Campinas, morar numa cidade do interior de São Paulo, enfim. De lá eu fui fazer intercâmbio no Canadá, voltei para o Brasil, e aí, ao invés de voltar para Campinas, eu voltei para Recife. E aí fui fazer faculdade, me formei em publicidade. Eu acho que eu não sabia o que fazer da minha vida. Na minha época de vestibular, quem não sabia o que fazer, fazia publicidade. Eu fiz. Eu fui fazer publicidade, entrei na faculdade de publicidade. Gosto de publicidade, acho legal, acho que me deu vários skills, assim, várias ferramentas boas de serem usadas.
mas eu não queria ser publicitário. Então, eu também sempre tive muita pegada de empreendedor. E aí, assim que eu me formei na faculdade, eu estava pensando em mudar para São Paulo, mas aí eu fui convidado por amigos a virar sócio de uma agência de publicidade. E aí fui, menos pela publicidade, mais pelo negócio. Comecei a fazer uma pós-graduação também em marketing, então acabei fazendo uma pós-graduação em marketing logo depois da faculdade. Saí dessa agência para montar um negócio de desenvolvimento de sites rápidos, criação de sites rápidos. Isso é 2006, 2007. Naquela época ninguém conseguia fazer seu site fácil, a gente mudou o processo, formatou para franquia, era QuickSite o nome da empresa, a gente tinha um quiosque no Shopping Recife, tocava na CBN, o jingle o tempo inteiro, era uma coisa bem diferente, assim. E aí eu vou chegando onde está no Collab agora, que eu sempre fui muito apaixonado por política, sempre gostei. Não tenho ninguém na minha família, sei lá, não tem nada a ver, mas eu sempre gostei muito. E aí, em 2008, era eleição para eleição local, né? Prefeitura e vereador. Prefeito e vereador. E aí eu tinha essa empresa de fazer sites rápidos, eu gostava de política, vamos fazer um produto que é para candidatos a prefeito e vereadores fazerem seu site de uma forma bem fácil. E a gente colocou isso na rua, na época era João da Costa, ele era o candidato a prefeito de João Paulo, né? A gente fez o site de João da Costa, por exemplo, e em Jaboatão, e aí João da Costa do PT, em Recife, e em Jaboatão, Elias Gomes, que era o prefeito candidato à reeleição, a gente fez também. Então, era uma coisa que não era partidarizada, era, tô aqui para trabalhar, trazer tecnologia para essa galera. Em 2008 a gente fez isso, a empresa voltava muito o dia a dia dela para o dia a dia de atender grandes clientes, empresas, enfim. Em 2010, então, eu acabei trabalhando em outra campanha. Na época era a campanha de Eduardo contra Jarbas. Jarbas, um ex-governador, senador na época. Eduardo, um governador super popular. Eu trabalhei na campanha de Jarbas, a maior derrota da história de Pernambuco. Eu estava lá perdendo. Mas, cara, eu era muito novo e foi muito incrível aquilo. Não só eu trabalhei na campanha de Jarbas, como a gente acabou fazendo... Isso era fazer o site, essas coisas todas, mas a estratégia digital de um cara um senador da República, 2 vezes governador, como é que traz um cara de idade, 70 e poucos anos, como é que traz esse cara para o digital? E era engraçado, que aí o Jarbas teve a maior derrota, a gente teve a maior derrota, mas ao mesmo tempo na internet a gente batia pau a pau com o Eduardo, assim, mas muito. E na época a ferramenta era Twitter. E a gente, enfim, fez uma superestrutura bem legal. Um caso super legal e que conta bastante como é que a gente foi chegando até o Collab. E aí acaba essa eleição, a gente volta para o dia a dia da empresa, e aí em 2012, a QuickSite, que era essa minha empresa, já tinha um escritório de Recife, a gente tinha um escritório em São Paulo também, já tinha aberto em São Paulo, então eu trabalhei em eleições de 2012, era para prefeito de novo, e fiz várias cidades, fiz Juazeiro, no Ceará, fiz Recife, Governador Valadares em Minas, Lagedo, Ipojuca, sei lá, várias cidades, coordenando a parte de internet e diversos candidatos desses. E veio ali, então, a gente estava trabalhando numa pré-campanha ainda para Raul Henry, Raul, que é um deputado federal. Eu acho que eu pelo lado de política, assim, e eu comecei dizendo que tem gente boa e gente ruim em todo canto, eu coloco isso em todas as apresentações que eu faço e tal. Raul é um cara que eu gosto. Raul é um cara que eu gosto genuinamente. Eu também. Cara, Raul é um cara incrível para mim. Eu falo com ele de vez em quando, foi aniversário dele esses dias. Foi. Raul é um cara incrível e é um cara que para quem gosta de política, você conhecer de perto, assim, ele é um cara muito inspirador, ele é um cara que tem o lado bom da história, ele é um cara sensível, enfim. E a gente começou a fazer uma pré-campanha com ele, que era perguntando, usando o Facebook dele, a gente queria fazer a gente queria tentar construir um programa de governo colaborativo. Começou a perguntar muito às pessoas sobre a cidade, sobre como o Recife estava, e milhares de pessoas participavam disso semanalmente. Eu não sei se as pessoas que estão aqui assistindo lembram disso, isso é 2012. Eu tive recentemente, já faz um tempo também, já faz uns 3, 4 anos, em Recife, eu estava visitando minha mãe, e esse é um caos engraçado. Enfim, eu cheguei de madrugada no prédio da minha mãe, fiquei conversando com o porteiro, que é um cara super gente boa que eu gosto, e aí conversando sobre o que é que eu fazia da vida, não sei o quê. Eu falei sobre política e ele disse, cara, a época que eu me senti mais recifense, que eu achei que eu tinha voz, foi porque tinha um cara chamado Raul Henry, e ele ficava perguntando no Facebook sobre o que as pessoas queriam.
Eu disse, porra, velho, era eu que estava ali por trás dessa estratégia. Era muito legal, porque 50 mil pessoas respondiam por semana as perguntas que Raul fazia, e Raul nada mais era do que um pré-candidato a prefeito. No fim das contas, você deve lembrar melhor do que ninguém, Raul não foi nem candidato, acabou indo apoiar a campanha de Geraldo Júlio. Eu acabei indo para a campanha de Geraldo Júlio, participei da campanha de Geraldo Júlio, mas o que surgiu ali naquele momento de Raul, e aí abrindo mais um parêntese, e que o Collab tem muito a ver com Recife, porque também é uma época onde surge um grupo no Facebook chamado Direitos Urbanos. Esse grupo eu participei do começo, aleatoriamente, não sei nem porquê, mas tinha um debate muito grande sobre a cidade. E era bem impressionante o que rolava ali. Isso é pré-eleição, tá? Nem era ainda, Geraldo não era nem candidato, porque depois isso entrou como tema da campanha, mas isso é prévio ainda. E era um debate muito grande sobre a cidade, e aí surgiu muito isso. Pô, imagina, tinha 50 mil pessoas respondendo às enquetes de Raul sobre a cidade, tinha um direitos urbanos rolando ali, das pessoas debatendo sobre a cidade, 30 mil pessoas na época debatendo sobre a cidade, e aí eu ficava muito as pessoas querem participar. Então, daí a gente começa a pensar sobre o que viria a ser o Collab. Nesse meio tempo aí de formado em publicidade, pós em marketing, eu fiz uma pós em administração aqui em São Paulo também, e grande empreendedor que era, na época, fui lá e montei e lançou o Collab em março de 2013, começando aí o que era essa empresa QuickSight. O Collab virou um projeto meio que dessa empresa, de alguma forma. Era um novo negócio, mas surgiu daquela experiência ali anterior, obviamente. A gente lança e de março de 2013 para cá, aí tem muita história para contar, mas eu vou deixar de falar um pouquinho também, porque eu estou na tua live, não na minha. Não, rapaz, isso inclusive eu tenho dito ao pessoal que tem sido um aprendizado para mim danado, porque eu sou acostumado a estar do outro lado, né, do lado que você está. E aqui eu faço um papel, na verdade, de um âncora, apesar de não ser jornalista, e o protagonista sempre é o convidado. É um aprendizado para mim também, porque eu sou acostumado a falar muito, o pessoal, inclusive, tem puxado minha orelha, porque eu estou falando muito, mas é uma mania de Suassuna falar muito. Mas é muito bom, porque essa contextualização, Gustavo, pessoal, eu vi muita gente comentando, muita gente entrando. Essa contextualização rápida é importante da tua história, das tuas experiências, da tua vida, para chegar em 2013, quando da criação, oficialização, fundação, vamos dizer assim, o Collab não foi do nada, mas vamos dizer assim, o CNPJ criado, né, em março de 2013. A gente se conheceu, eu acho mais ou menos isso, março para abril de 2014, ou seja, eu estava comemorando um ano do Collab, já era uma coisa assim que já estava crescendo exponencialmente. Mas essa contextualização é importante, porque são as experiências de vida da gente que levam a essas criações, esses empreendimentos, os erros e acertos que levam a algo, vamos dizer assim, nada pronto e acabado, mas mais perto da certeza de algo que vai ser importante, como é o Collab. Eu vou te dar uma experiência. Você falou aqui, devem ter gestores públicos. Eu vi aqui, por exemplo, Danilo Cabral. Ele entrou, não sei se ele ainda está online, porque aparece para mim quem entra, né? Não aparece quem sai. Danilo Cabral, deputado federal. Vi aqui Douglas. Douglas foi meu gerente da criança, continua como gerente da criança. Eu fui gestor, né, da área de criança e juventude, secretário executivo de criança e juventude do Estado entre 2015 e 2018. Douglas foi meu gerente da criança, continua como gerente da criança. Porque eu estou contextualizando? Porque você disse uma coisa, até anotei aqui, quando eu abaixo a vista, é porque eu estou anotando ou alguma coisa que meu convidado fala, ou que o pessoal comenta. Eu vi até uma pessoa que disse, desative os comentários. Apesar de reconhecer todas as dicas, essa eu não sigo, porque esses comentários eu já aprendi a lidar com quem escreve, mas é importante porque eles vão nutrir o nosso debate. O que seria um debate eu com o Gustavo, ele comigo. Não, vocês é quem vão inspirando também nossa conversa. Eu coloco alguns pontos que devem ser tratados, mas a quem inspira a conversa é exatamente também o participante que está aí online. E eu dizia isso de Douglas, de Danilo, de gestores. Eu sou formado em Direito e em História. E eu sempre digo que eu gostava demais dos dois cursos. Eu desenvolvi as duas profissões na prática, mais Direito ainda do que História, mas tive um tempo na prática do ensino. E eu sempre digo que, apesar de gostar das duas profissões, História na questão de aprender, transmitir o conhecimento, o Direito na busca de uma pacificação social, de uma mediação de conflitos, uma harmonia da sociedade. Mas quando eu entrei, Gustavo, na gestão pública, em 2015, veja, eu tive toda uma caminhada, vamos dizer assim, da minha adolescência para o início da idade adulta, ou seja, dos 18 até os 29 anos, vamos dizer assim, me preparando para o que eu achava que eu poderia impactar mais gente,
que era na gestão pública. E você disse uma coisa que eu notei aqui, que disse, não é fácil estar sentado como gestor público na cadeira de um gestor. E eu acho que uma das grandes coisas que a gente tem que estimular é fazer com que as boas pessoas possam estar onde elas acham que devem estar. Como você disse, seja um contabilista, um médico, um advogado, o que seja, qualquer profissão, mas na gestão pública também, não é verdade? Eu, como disse, História, Direito, depois na gestão pública, entrei também numa pós-graduação, além da prática, o conhecimento técnico, acadêmico, a gente tem que estimular essas pessoas a participarem. Eu citei Danilo, citei Douglas. Douglas continua como gerente da Agência do Estado, e eu sei que na Prefeitura do Recife, vocês tiveram um papel agora muito importante na feitura, escutando as pessoas, colocando elas para participarem na feitura do plano municipal da primeira infância, não é verdade? Vendo que Sim. é isso que a população quer. A população quer ser ouvida, ela quer escutar. Eu já escutei muita gente dizendo, não, a população não quer nada. A população tem que participar, independente de quem tem mandato eletivo, quem não tem, quem está no executivo, no legislativo, no judiciário. A população tem que fazer parte desses espaços, ela tendo voz, ela sendo ouvida, ela sugerindo e vendo seu resultado voltando, sem dúvida nenhuma, todo mundo sai ganhando. Ganha a sociedade, ganha a própria cidade, ganha o Estado, ganha o país. Então, para quem perguntou qual o tema dessa live de hoje, o tema é o Colab. Para quem não conhece o Colab, eu vi muita gente comentando aqui, o Colab é uma startup, tem uma plataforma, um aplicativo. Hoje a sociedade não é mais analógica, é digital. Quem não conhece ainda, conheça o trabalho do Colab, é muito importante. Gustavo, contextualiza um pouquinho, agora a partir de 2013, esse crescimento do Colab, como foi que vocês foram dando isso, essa capilaridade para vários municípios, várias regiões diferentes do Brasil. Massa, o que aconteceu, João, foi o seguinte, a gente lança o Colab em março de 2013. Assim que lançou, eu já fiquei bem impressionado com a coisa, porque eu estava em Recife, morava em Recife e tudo. A gente lançou, antes de lançar ainda, acho que eu conversei com algumas pessoas que eu conhecia desse meio político, assim. Quer dizer, eu vou abrir um parênteses por um pouco antes de 2013. O período do final de 2012 até a gente lançar o Colab, eu conversei com muita gente, com muito político, com ativista, com cicloativista, com líder comunitário, com muita gente. Estudei demais o que é que existia no mundo em termos de tecnologia para governo, para prefeitura e tal. E a gente lança o Colab em março de 2013. E aí já foi muito impressionante como cara, saiu matéria no Jornal do Comércio sem a gente ter nem lançado, saiu no Diário de Pernambuco. E eu não era um cara que tinha contatos assim com essas pessoas e tal. E, porra, porque tem um cara que era um jornalista do JC na época e que é um cara daí de Recife que ele fez uma nota no JC dizendo a rede social para a cidadania. Cara, esse negócio pegou e virou o slogan da gente. Era o título da nota dele e virou o slogan da gente e por isso pegava tão bem. Era uma rede social para trazer cidadania. E aí eu acho que eu vou contar a história, tu vai entender um pouco bem assim. A gente lança então em março de 2013. Era só o aplicativo pelo lado do cidadão, não tinha prefeitura nenhuma. A gente não foi atrás, assim, tipo, tentou ver, óbvio, mas o objetivo da gente era primeiro trazer o lado do cidadão. E aí a gente, por acaso, tinha um prêmio de melhor aplicativo urbano do mundo. Melhor aplicativo de cidades do mundo. A gente ali, sei lá por quê, como se inscreveu, indicaram, não me lembro bem como é que foi. A gente, de repente, quando chega no maio, assim, a gente descobre que a gente está na final do melhor aplicativo urbano do mundo. Porra, que legal, já estamos entre os 10. Vai ser num evento que tem o prefeito de Dallas, com o prefeito de não sei onde, com gente grande do mundo inteiro. Porra, que incrível, vamos lá. A gente foi para a final, disputando com a empresa holandesa e uma empresa americana. A empresa americana era uma empresa que ela fazia o aplicativo de 200 prefeituras nos Estados Unidos. A gente vai para essa final, a gente ganha o prêmio de melhor aplicativo urbano no mundo. Cara, 3 meses depois de ter lançado, 4 meses depois de ter lançado, assim, porra, aquele estrondo, assim, que incrível que a gente ganhou esse negócio. E a gente ganhou muito porque o Colab era social. Hoje é muito fácil pensar, a gente tá fazendo uma live aqui no Instagram, todo mundo usa WhatsApp, não sei o que, mas rede social em 2013 era uma novidade. E aí como é que a gente faz uma rede social para cidadania com contato com o governo? Era uma coisa muito louca. A gente ganha esse prêmio e eu me sinto muito orgulhoso do que a gente
sei lá, da ideia e de como a gente colocou a ideia em prática, porque ganhar um prêmio de melhor aplicativo urbano do mundo em junho de 2013 tem muito a ver, porque no final de junho de 2013 são as manifestações de junho. Então, tipo, é quando a galera vai para a rua no Brasil dizendo os serviços são ruins, o governo está ruim, a gente quer participar, a gente quer decidir, a gente quer estar mais próximo. Então, isso teve um impacto enorme. A gente tinha ganho um prêmio mundial, saiu em tudo quanto é jornal, bicho. Eu me lembro, eu dei entrevista no mundo inteiro, saía notícia em todo canto, era muito legal por esse lado. E aí, imagina se você é um gestor público naquela época, você está sentado na cadeira e está todo mundo tocando fogo na rua e uma startup brasileira ganha um prêmio mundial de colaboração cidadã e governo. A gente começou então a rodar, eu rodei o país, eu morava em Recife na época, me lembro que a gente ganhou, 2 dias, 3 dias depois, o Geraldo, o Júlio convidou a gente para conversar, tive uma reunião com o Geraldo na época, com algumas pessoas da prefeitura, aí Rui Palmeira, que é o prefeito de Maceió, chamou para conversar, na época eu me lembro que eu saí de uma semana na terça-feira com o Rui em Maceió, voei para o Rio de Janeiro na quarta-feira, foi com o governador agora preso, Sérgio Cabral, mas era isso, era um governador sentado na cadeira chamando para conversar. Eu me lembro que, inclusive, um parêntese, é um caos, esse dia foi muito louco. Eu tava, bicho, era um protesto um protesto, pessoas de educação, do lado de fora do Palácio da Guanabara, o pau comendo, eu entrando ali para uma reunião com o Sérgio Cabral, aquela coisa maluca que o Sérgio Cabral tinha ao redor dele, de garçons, enfim, uma coisa muito louca, mas é um pouco a pessoa chamando a gente para debater sobre. Saí do Rio de Janeiro, no outro dia voei para São Paulo para uma conversa com o então prefeito de São Paulo, que era Fernando Haddad. Então, o que eu quero dizer com isso é como a gente deu a sorte de achar, a sorte, a competência, a boa visão, de ver que as pessoas queriam participar, e isso ficou muito claro nas manifestações de junho, a gente ganhou um prêmio junto, pá, explodiu. Beleza, é um negócio que não tem modelo de negócio ainda, eu estou rodando, gastando dinheiro, a gente gastando dinheiro da outra empresa que tinha, mas eu tinha um quê de, cara, isso é muito incrível fazer esse negócio, era muito legal. E aí quando a gente se conhece ali em março de 2014, o Colab, a gente recebeu investimento de um fundo de investimentos aqui em São Paulo, final de 2013, começo de 2014, a gente recebeu esse investimento. Eu e Paulinho e Bruno, que éramos sócios nessa empresa anterior, a gente vendeu a carta de clientes e tal, e decidiu mudar para São Paulo. Vamos fazer em São Paulo, porque vai estar do lado do fundo de investimento. São Paulo é uma cidade centralizada no país, dá para a gente rodar o país bem de lá. E aí a gente mudou para São Paulo. Março de 2013, exatamente um ano depois do Colab lançado, a gente tem a primeira prefeitura a usar o Colab oficialmente. Prefeitura de Curitiba. Na época, o prefeito Gustavo Fruet, a gente lançou, o prefeito foi um super lançamento. Curitiba tem uma coisa muito de inovação também, é uma cidade bem à frente do seu tempo, do nosso tempo de uma maneira geral. A gente lança, veio Curitiba, veio Teresina, veio mais de 100 prefeituras usando o Colab oficialmente. De lá para cá, muita coisa aconteceu. A gente tem clientes pelo país inteiro, a prefeitura de Teresina, de Recife, de Maceió, de Aracaju, de Niterói, Mesquita, Angra dos Reis, Santo André, Juiz de Fora, Pelotas, Campinas, Santos, Porto Alegre, cara, cidade pelo país inteiro. A gente é uma ferramenta que tem centenas de milhares de usuários, cidadãos, por um lado, e a gente tem hoje, eu acho que perto de 10 mil gestores públicos do outro. É uma puta plataforma, tem que andar por dentro. A gente trabalha todo dia tentando fazer a prefeitura trabalhar melhor. A gente trabalha todo dia tentando engajar o cidadão, dizendo é muito importante você participar. Eu não gosto de política, é por isso que a política não é boa. A gente precisa ter pessoas engajadas querendo. E a gente tem um país, primeiro, a gente vive numa democracia, o que é maravilhoso. E a gente vive numa democracia, eu tenho percebido isso muito nos últimos anos, que eu tenho viajado o mundo inteiro, vou contar um pouco sobre isso também, mas a gente é muito privilegiado, a gente tem muita voz no Brasil, tá? Por mais que a gente ache que não tem, comparado com outros lugares, a gente tem muita voz. E a gente tem uma Constituição de 88 que ela dá espaço para participação, ela pede, ela exige participação. Então, tecnologia ajuda demais a trazer pessoas de uma forma mais fácil. O que é mais fácil, João, é tu ir numa escola na sexta-feira à tarde para participar de alguma coisa, toca teu celular, eu quero a banda tal tocando no show aqui da prefeitura, porque aí eu vou. O plano da primeira infância, eu tenho filho, eu acho que tal coisa, e você vai dando esse tipo de direcionamento. Então, é muito bom para você como participante, e ao mesmo tempo para o gestor público, essa é uma das coisas que eu tenho muito clara,
Porra, você tira um pouco da sua responsabilidade de ter que estar decidindo tudo sozinho. Nenhum prefeito, nenhum governador, o melhor que você mais ame, o seu político de estimação, ele não é bom o suficiente para saber tudo de todo mundo. Então, quanto mais pessoas participando, melhor vai ser a decisão dessa pessoa. Sem dúvida. Inclusive, um dos últimos comentários aqui, ó, fica claro que o privado, o público e a sociedade têm que andar de mãos dadas. Eu acho que essa é a essência do Colab. Eu vejo muita gente, isso é bom, veja. Em 2014, quando eu conheci você e a iniciativa do Colab, eu acho que eu nem tinha Zap. Eu nem lembro bem de como era essa questão do WhatsApp. Eu não lembro se em 2014 era Orkut, se já era Facebook, mas Instagram também não tinha, eu acho, em 2014. Se não, talvez se tivesse, estava no início do Instagram. A tecnologia é muito rápida. Hoje todo mundo tem na mão, na palma da mão, feito você disse, acesso a isso. Você tem um aplicativo, não é uma plataforma, por meio dessa startup, como eu disse, pioneira, revolucionária, em que essa pessoa pode ser ouvida. E os governos, independente do que você disse, aqui a gente está falando de política, claro, tem que falar de política, a gente está falando de demanda, de política pública, de resolutividade, não é, de simplificar processos, de criatividade. A ONU diz que entre as 10 competências ou habilidades do empreendedor, do profissional do futuro, tem que estar a criatividade. E essa criatividade veio através da criação de pernambucanos, recifenses, e hoje está no Brasil todo. Então, o poder público é conhecido, isso não é nenhuma mentira, não. Eu, como gestor público, posso dizer, eu disse, eu sou, na verdade, minha formação é como advogado historiador. Estive lá na faculdade, fui estagiário também, advoguei. Essa formação de diploma ninguém tira. Eu estou como gestor, mas tento pegar esses meus trabalhos, essas minhas competências e colocar isso. Mas o poder público é conhecido como burocrático, antiquado, engessado, difícil. Você tentar unir esforços, sociedade, cidadãos, iniciativa privada, poder público, para pegar aquela demanda, pegar aquele problema, vamos dizer assim, e buscar uma solução, eu acho que é fundamental. Eu vi aqui gente, inclusive, elogiando, dizendo que já utilizou o aplicativo, que é muito importante. Gente dizendo, inclusive, que fez o curso, eu até anotei aqui, curso de inovação em governos. Tem uma pessoa que fez o curso de inovação em governos que vocês fazem também. Eu coloquei um termo aqui que eu vi lá. Eu costumo entrar nas redes sociais, tanto do participante, da entidade que ele representa, ou se... Desce aquela stalkeada, né? Foi. Ou se é um escritor, eu geralmente convido os que eu comungo do mesmo pensamento, de algo parecido, e de livros que eu já li dessa pessoa. Mas eu li uma questão interessante, que é um termo que vocês utilizam, que é nova gestão pública. Fala um pouco de como seria essa nova gestão pública. Então, a gente durante esse período, então, João, eu comecei contextualizando bastante de como eu gosto de política, de como eu acho que política é importante na vida de todo mundo. Platão dizia, se você não gosta de política, tudo bem, agora saiba que você vai ser governado por alguém que gosta. Então, eu sou da tese de que a gente tem que participar. E aí a gente começou por uma ferramenta tecnológica e percebeu o quanto existe uma necessidade de mudança de cultura mesmo, nas gestões. Entrar numa prefeitura é difícil, velho, é difícil demais. Sentar na cadeira do gestor público é muito difícil. Essa é uma coisa que eu, inclusive, digo a todo mundo, assim, a gente que reclama normalmente dos políticos e tal, senta lá na cadeira para tu ver como é fácil. É bronca pesada. E aí o que a gente começou a perceber foi que a gente tinha feito uma coisa super inovadora. Eu comecei a estudar muito, tá, João? Desde 2013 para cá, desde o Colab para cá, eu tive a oportunidade, vou dizer algumas coisas, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer um curso, olha o nome do curso, Criando Soluções Colaborativas para Governo, Inovação em Governo, na Universidade de Harvard, que para mim, eu sempre fui louco por essa universidade, tinha um sonho de estudar lá, tive a oportunidade de estudar lá, num curso incrível, executivo, onde o ministro da colega, por exemplo. Então, para você ter ideia da quantidade de gente boa que tinha. Deu uma cortada aqui, tu me ouviu? Deu uma cortada, porque o telefone tocou, eu binei aqui. Repete só um pouquinho que eu perdi aqui ao início da fala. Eu estava falando dessa oportunidade que eu tive de ir para a Universidade de Harvard para estudar soluções colaborativas para governo. Sim. Na turma, era uma turma de 65 pessoas de 28 países diferentes.
cara, turma diversa, assim. O ministro da Saúde da Índia era meu colega de turma, tinha governador da Nigéria da minha turma. E o curso era de soluções colaborativas para o governo. Então, cara, foi muito louco, porque para tu ter ideia, o trabalho final do meu time, lá da minha equipe, que inclusive o ministro da Saúde da Índia era da minha equipe, foi o Colab. E os professores de Harvard olharam e disseram: a gente tem um curso de criação de soluções colaborativas para o governo. Pronto, aqui vocês estão vendo pela primeira vez na prática. Era o Colab. Então, cara, eu tive essa oportunidade, depois eu voltei para a própria Universidade de Harvard como palestrante, alguns meses depois. Eu tive a oportunidade de fazer o Master de Liderança e Gestão Pública, que é do Centro de Liderança Pública aqui em São Paulo. Nisso, eu tive a oportunidade de ir para a Universidade de Oxford, na Inglaterra, para estudar sobre governo também, um programa internacional de governo deles, através do Master de Liderança e Gestão Pública. Nesse meio de caminho, João, eu fui para uns 30 países. Cara, ano passado, a essa altura do campeonato, eu tinha ido para uns 8 países do mundo já. Falando sobre o Colab, então, não só falando, mas debatendo sobre o Colab demais. Deixa eu só interromper para complementar e você seguir, porque eu tinha colocado uma pergunta, é bom que o papo vá indo e voltando, a partir do que eu coloco, o pessoal coloca ali, a partir dessas tuas viagens, dessas experiências, que foi algo, inclusive, que eu quis colocar no texto de divulgação da nossa live, eu coloquei aqui, a partir dessas palestras, você não vai só como ouvinte, você vai para levar a experiência do Brasil para o mundo, do Colab. Tenta citar experiências que seriam interessantes aqui para o Brasil, para Pernambuco, para Recife. Quais seriam as cidades mais inovadoras, criativas nesse âmbito de tecnologia, participação social, cidadania ativa do mundo e que a gente poderia fazer um debate aqui na nossa realidade? João, primeiro, assim, tenho muita oportunidade de conhecer tecnologias e de conhecer coisas legais. Obviamente, tem cidades americanas, cidades europeias, que esse lado tecnológico vai bombar, asiático, enfim, tem muito lado tecnológico, vamos dizer assim. Mas eu queria contar uma história que ela é recente, ela é do ano passado, e que me pegou muito. Eu tive a oportunidade de ir, a gente tem um trabalho com a ONU Habitat, que é a agência da ONU voltado às cidades, a centros urbanos e tal. A gente tem um contrato com eles global, é uma coisa dessas coisas surreais que eu acho que o Colab nos traz de oportunidade. E a gente escreveu um livro sobre cidades sustentáveis. É uma pesquisa com 10 mil pessoas, 10 mil usuários do Colab, que são pesquisados como é que estão as cidades do país inteiro. A gente reúne respostas do país inteiro, isso virou um livro. E aí, no ano passado, eu acho que foi mais ou menos nessa época, foi um pouco antes, foi em maio do ano passado, eu tive a oportunidade de ir para a Assembleia Geral da ONU Habitat, que é em Nairobi, no Quênia. E eu fui lá para lançar esse livro junto com a ONU. Cara, um negócio para mim totalmente surreal, nunca imaginei na minha vida ter essa oportunidade. E no meio do debate, eu trouxe não, porque as pessoas têm direito de participar, elas têm que ter a oportunidade de falar, porque o governo tem que receber, não sei o que, sei lá. A turma me parou uma hora assim e disse: Gustavo, você tem noção que no mundo inteiro nem boas democracias escutam a população como vocês estão conseguindo fazer no Brasil, que não é o lugar mais... é uma democracia super recente. Não. Você tem noção de como vocês estão conseguindo fazer um negócio completamente diferente, aberto, social, transparente? Cara, muito, muito diferente. Então, uma das coisas que eu queria... esse caos específico me fez refletir tem muita coisa boa no mundo, mas o que a gente tem no Brasil tem muita coisa interessante. Eu já rodei muito o mundo para ouvir de vários lugares como o orçamento participativo é uma coisa impressionante, é incrível, isso virou referência por cidades pelo mundo inteiro. Tem cidades pelo mundo inteiro que fazem tipos de orçamento participativo e baseado no brasileiro, no que nasceu lá no Rio Grande do Sul. Enfim, com, por exemplo, o prefeito de Porto Alegre da gestão anterior, que era o Fortunati, ele foi um dos precursores ali do orçamento participativo e ele foi o que colocou o Colab lá dentro. Gustavo, isso é uma coisa interessante porque a gente deixa o convidado muito livremente para falar, né? E essa quinta live nossa, e até uma pessoa colocou aqui, que apesar dos temas serem distintos, especialidades distintas, existem pontos de convergência. Eu acho isso muito arretado, porque a gente tende a ficar olhando só para o problema, aquele complexo, que nada no Brasil presta. O Brasil tem problemas? Tem. O Colab, por exemplo, é uma das iniciativas para tentar diminuir, apaziguar esses problemas. Eu fiz até aquela pergunta antes dessa de uma nova gestão pública. Eu costumo dizer o seguinte:
A evolução tecnológica está no dia a dia da gente. Agora mesmo a gente está fazendo uma live, durante a live meu telefone tocou, já era uma pessoa, coincidentemente, de São Paulo, que estava ligando, onde você está agora. E-mails, aplicativos, isso faz parte da vida do cidadão. Se faz parte da vida do cidadão, tem que fazer parte dos governos também. E para além, por exemplo, dos processos, dados que são importantes para poder buscar a essa, vamos dizer assim, essa solução, que é a palavra que eu estou utilizando, mas além desses informes, painel de controle, monitoramento, que já é uma evolução tamanha. Tem muita gente que eu estou vendo participando aqui, por exemplo, da Perpart, que foi o último órgão que eu trabalhei, né? Foi vice-presidente do ano passado até agora da Perpart, e vi muita gente também da Secretaria Executiva de Criança e Juventude do Estado, que eu também passei quase 4 anos lá, e todo mundo trabalhou comigo, sabe? Quando eu falo em nova gestão pública, claro, tecnologia, mas tem que caminhar lado a lado, convergindo para quê? Respeito a uma equipe. Ninguém trabalha sozinho, não existe esse eu. O que eu vejo na iniciativa privada e tento levar, já que minha origem é da iniciativa privada, e tento levar para a gestão pública, é que as pessoas possam ver o seu resultado, o seu trabalho. Não é questão de vaidade ou de qualquer coisa, mas é importante as pessoas se sentirem prestigiadas, empoderadas, vendo que isso é construído a várias mãos. Isso estimula pessoas que nunca estiveram na iniciativa privada a entrarem. Isso passa, por exemplo, por um plano de cargos e carreiras, pela competência até essa ascensão, e também os profissionais que ali já estão. Por exemplo, eu entrei na Secretaria Executiva de Criança e Juventude, Gustavo, em 2015. Eu mantive mais de 70% da equipe. E até o término, boa parte dessa equipe permaneceu por mérito. Porque não tem essa, eu acho que é uma questão de gestão muito antiquada. Um gestor novo entra por questão política, partidária, ele limpa todo mundo. Tchum. E aí existe naturalmente uma descontinuidade. Então os processos vão ter uma ruptura, vão ser interrompidos. Eu acho que as boas pessoas, as boas ideias vão ter sempre. Então você valorizar o cidadão, elas estarem estimuladas. Quem está entrando, quem já está, é feito várias pecinhas. Eu costumo dizer de um quebra-cabeça, que juntando, vai dar aquele mural todo ali, que é uma equipe. É o resultado, é o nome de todo mundo que vai estar ali. Então, era só esse complemento que eu queria fazer, pegando esse termo que eu gostei, que vocês tratam lá, de nova gestão pública. Eu acho que é uma atualização cotidiana, diária, permanente, mas eu acho que passa muito pela valorização e participação das pessoas de dentro e de fora. As pessoas têm que olhar para a gestão e se sentirem representadas também em quem ali está, né? E é isso que a gente tentou trazer, assim, é isso que a gente tenta trazer bastante. Eu acho que eu falo bastante de privilégio, eu falo de como viajar o mundo e debater sobre o tema é uma coisa legal, e eu falo isso porque eu vejo isso como uma oportunidade de tentar fazer transformações. Então, todas essas experiências a gente começou a colocar junto com... E para você ter ideia, quando eu falo que a gente tem cliente, prefeitura de Teresina, Recife, Maceió, Aracaju, Niterói, não sei o quê, a gente junta gestores públicos dessa cidade inteira, porque tu senta na cadeira de um gestor público em Recife e, velho, tem um cara em Niterói que arrumou uma solução incrível que podia te ajudar. Então, a gente traz muito esse tipo de debate de engajamento das pessoas, de participação da população, de participação da equipe e colaboração. Collab, ele vem de colaboração, nasceu disso aí. A gente busca muito colaboração. Colaboração é um dos valores da empresa. Para dentro de casa, a gente tem isso como um dos nossos valores. A gente vê que o empoderamento do cidadão, o empoderamento de equipe, o empoderamento das pessoas é o que faz levantar. A gente é uma democracia recente, a gente passou por uma série de questões históricas que sempre teve a coisa vindo muito de cima para baixo. O mundo está ficando mais colaborativo e esse curso de inovação em governo, a gente traz exatamente esse tema. Eu trago desde coisas da experiência que eu tive indo estudar colaboração na Universidade de Harvard o que é o aplicativo Duolingo, o que é o Uber, o que é Airbnb, o que é várias dessas ferramentas que existem que são montadas em cima de uma economia colaborativa. E o governo precisa, para fazer inovação em governo, você precisa trazer colaboração. Você precisa ter colaboração, participação, engajamento de várias pessoas. A gente fez um curso disso, para tu ter ideia. A gente tem um curso pago, que tem hoje está com mais de 400 alunos em um ano, pago. E a gente fez um curso gratuito, que até agora, que é essa inovação em governo, que eu acho que 50 mil pessoas assistiram. Então, cara, a gente está fazendo uma revolução que tem que fazer por dentro. Tem que mudar por dentro. A gente tem que... Eu acho super válido quem vai para a rua protestar, é super importante. Quem faz ferramentas cívicas para bater no governo, para pressionar o governo, eu acho super importante.
mas o que eu percebi do histórico que eu tinha, do como eu gostava da política e trabalhei em campanha do outro lado do balcão, né, do lado do político, vamos dizer, eu vi que a melhor forma de contribuição que eu conseguiria dar era fazendo a transformação por dentro. Entrando, pegando a população, levando para entrar dentro da prefeitura, por exemplo, e fazer essa mudança lá por dentro. Como eu citei os aplicativos, e-mails, plataformas, Zap, pegar aquela reclamação que está ali no Zap, os governos estão se apropriando, estão colocando essa plataforma do Colab dentro das suas gestões, cada vez mais estimulando mais governos a fazerem isso, e a população, ao invés de dizer assim, um exemplo hipotético até do dia a dia, a luz aqui do poste queimou, o cano estourou, colocar na plataforma, o gestor vai receber aquilo ali. O gestor não pode encarar aquilo como um problema, pelo contrário, porque para ele é muito bom aquilo ali. Aquilo chegando, aquilo vai tornar a gestão dele mais eficiente. Então chega aquela demanda, ele vai com um processo muito mais simplificado, um canal direto para a população, vai ver com a secretaria, o gestor responsável, disparar aquilo ali, vai lá, o problema vai ser resolvido, a população vai ver não só o problema, a demanda que chegou, ela é escutada e a demanda resolvida, ou seja, tudo baseado em dados, cientificidade, políticas públicas baseadas em evidência. Isso ajuda a resolver não só aquele problema pontual, mas fazer políticas públicas que podem ter um trabalho preventivo para que aquilo não venha acontecer de forma reiterada. Eu acho isso uma coisa fundamental. Eu queria te fazer uma pergunta, eu sei que a gente tem algo em torno de 10 minutos aqui, tem muita coisa ainda para conversar, mas esse é um tema que eu me empolgo pessoalmente. Eu acho que isso é uma conversa fundamental para todo mundo. Só pela quantidade de comentário aqui, eu estou vendo que muita gente, até que não conhecia, se interessou. Já deixando dito aqui que perguntaram, eu deixo depois a live eternizada no feed aqui do Instagram e no meu canal do YouTube, porque aí vocês podem assistir todas, anotar, até comparar, ter ideias também. Pode sair ideias, quem sabe você sair daqui e montar algo que vai transformar socialmente a sua cidade, o seu bairro. Tem gente de outros municípios aqui. Eu vi Nael de Mirandiba, vi Anderson Contillo de São Lourenço. Tem muito gestor aqui participando também. Isso é importante. É aprendizado para vocês também, para melhorarem o trabalho em cada localidade. Uma pergunta que vocês próprios colocaram na rede social. E aí remetia, eu acho que para o blog ou para o site, dizendo que tinha algumas coisas. Era assim, é possível inovar na gestão pública? É possível fazer um governo inovador? Tenta responder aí. Eu sei que é difícil não contextualizar tanto, mas eu ainda tenho umas 2 ou 3 perguntas dentro desses 10 minutinhos que a gente tem. Vou fazer rapidinho. É possível, não é fácil, é super difícil, é super complexo, precisa de vontade, precisa de equipe, precisa de colaboração. O que a gente faz, a gente trabalha muito no Colab, é tentando ajudar a essa coisa acontecer. Então, é possível, a gente já viu vários tipos de inovação acontecendo, e eu te respondo de uma forma muito clara, a melhor forma de fazer inovação no governo é através da colaboração. Perfeito. Eu acho que a resposta é essa. Eu acho que essa é a essência. Até quando eu publiquei, eu coloquei lá, o app, o aplicativo eleito urbano o melhor do mundo. É exatamente isso. Por fazer, Gustavo, eu acho impressionante. Eu costumo dizer que as melhores e grandes ideias, essas ideias criativas, revolucionárias, estão aqui, ó, na ponta do nariz de cada um de nós, mas não é todo mundo que consegue enxergar, né? Às vezes eu brinco assim, as pessoas veem, mas não enxergam. Mas não só ver, enxergar, mas dar essa aplicabilidade, essa praticidade, colocar na realidade. E essa interconexão, como o pessoal disse aí, de mão dadas, população e governo, governo e população, essa é a mudança. Essa é a mudança real, isso é democracia, isso é busca de unidade junto às diferenças. Como o Gustavo disse, a democracia da gente ainda é nova, praticamente é a nossa idade, a nossa democracia da nossa geração, e essa é uma construção paulatina, diária. O que não pode só acontecer é ter um retrocesso, é pegar as boas pessoas, as boas iniciativas e todo mundo fazer isso junto. Explica aí um pouco do trabalho, porque a gente já traz para a prática também, do Brasil Corona, que é uma coisa que todos nós estamos vivendo, que todo mundo vai enxergar. Através de uma parceria, Colab, outra empresa ligada à epidemia, mas também nessa área de tecnologia, trazendo para o Brasil uma pandemia mundial e a gente trazer para a prática, tentar fazer esse diagnóstico científico, ciência, conhecimento e diminuição, apaziguamento, busca de soluções. O que é que aconteceu, João? Recentemente, quando começou a surgir o assunto da pandemia, a gente foi provocado
por prefeituras, clientes da gente, a gente já estava sentindo na pele como cidadão, e foi provocado como é que vocês conseguem ajudar a gente a combater a Covid-19. O que a gente fez então foi, eu liguei para um amigo meu, chamado Onício Leal, conhecido, eu acho que hoje mais amigo, bem mais amigo do que era, inclusive, é outro pernambucano que foi para o mundo, ele hoje está morando na Suíça, fazendo pós-doutorado dele, esse cara é um biomédico, PhD em saúde pública e epidemiologia, tem uma startup chamada EpiTrack, e eu disse, Onício, vamos se juntar, a gente precisa trabalhar junto no combate à Covid-19 no Brasil. A gente se juntou, então, e abriu um movimento chamado Brasil Sem Corona. Tem um site, eu peço para quem quiser que estiver assistindo entrar, brasilsemcorona.com.br. E a gente está usando uma estratégia de vigilância participativa. Isso é uma tese... Eu comecei aqui dizendo que eu sou publicitário. Não é a minha praia, essa é a praia de Dionísio. Eu acho que o meu lado bom é isso. Tem um cara incrível aqui, pega esse cara, traz para junto e vamos ajudar o combate à Covid através da ciência. E aí a estratégia de vigilância participativa ela é a seguinte, a gente tem hoje no Colab, eu peço para todo mundo que estiver aqui, baixa o aplicativo Colab, entra no Brasil Sem Corona, mas baixa o aplicativo Colab, e assim que você criar seu login ali, ele vai ter em cima uma coisa te perguntando como é que você está se sentindo. Isso é um questionário sindrômico, foi montado por uma equipe de epidemiologista, que vai perguntar, você está bem? Está mal? Ah, estou bem. Se estiver bem, 2, 3 perguntinhas, rapidinho. Se você estiver mal, estou bem? Estou mal. Mas você você fez teste de Covid-19? Não, não fiz. Você está com febre, tosse, alguns sintomas ali? Estou com esses aqui. Você mora com alguém do grupo de risco acima de 60 anos? Moro. Ele vai pegando várias informações e aí por trás rodam algoritmos epidemiológicos que conseguem, João, dizer para onde a doença está indo no território, ou seja, em que bairro da cidade a doença está indo mais. Ela consegue dizer no tempo, né? Está aumentando, está diminuindo. A gente colocou esse negócio na rua, para tu ter ideia, tem mais de 200 mil reportes. A gente tem pessoas de mais de 1.100 cidades do país inteiro dizendo todos os dias como é que elas estão se sentindo. E isso a gente roda algoritmos por trás e aí tem feito um monte de coisa. Aí trabalha fazendo relatório para dentro de governos, a gente tem feito prefeituras a gente tem direcionado as prefeituras a testarem em locais que a gente diz que a gente recebe essa demanda, elas testam para poder economizar recurso público de testagem. Cara, a gente está fazendo uma revolução científica. Isso é um negócio que acontece muito fora do Brasil. No Brasil, a gente é a maior plataforma, muito louco, eu fico pensando. A gente lançou esse negócio 3 meses atrás e a gente hoje é a maior plataforma de vigilância participativa do Brasil, da história do Brasil. Esse negócio está no ar, parece para todo mundo participar. E aí tem um monte de coisa. A gente chama as pessoas para participarem mais, a gente entrega para dentro do governo e a gente está trabalhando pesadamente no combate à Covid com participação das pessoas. Vamos repetir para quem entrou agora. Live é muito dinâmica, por isso que eu sempre coloco depois ela no feed, porque entra gente, sai gente, tem a obrigação de casa, só faltam 2 minutos. Eu queria deixar uma pergunta, Gustavo. A partir do Brasil Sem Corona, a partir de tudo que a gente discutiu, como fazer uma cidade melhor, porque é isso que eu tento todos os dias da minha vida, como cidadão, como historiador, como advogado, como gestor público, estudando, fazendo na prática, dialogando com especialistas, craques como você, como fazer uma cidade melhor. A gente tem 1 minuto. Eu te dou em um termo, uma frase, na verdade, com participação de cidadão. É o único jeito. Ponto. Acabou. Fim. Diminuindo os custos da máquina pública, aumentando a eficiência e com a palavra que quase todo mundo colocou aí. Se quase todo mundo colocou, é porque todo mundo captou a essência do nosso debate, da nossa conversa, gestão colaborativa. Enquanto a gente participar, estiver junto por uma questão melhor, a melhora, divergência vai ter sempre, mas a divergência para entrar na eficiência, na solução, a gente conseguir. Eu vou passar para o Gustavo, faltam 30 segundos para o recado final e depois eu volto para mim só para dar um alô também final para o pessoal aqui. Quem gostou, me segue no Instagram aí. Meu Instagram é muito sobre trabalho, é muito sobre o negócio, contar o Colab, as viagens pelo mundo, as oportunidades que eu tenho. Segue, eu tenho sempre falado sobre o assunto e a principal coisa é baixa o aplicativo Colab, faz teu login, a Prefeitura de Recife está dentro do Colab, então você vai publicar, a Prefeitura vai te atender, tem uma série de coisas super legais lá. João, muito obrigado, muito obrigado pelo papo e conta sempre comigo, velho. Vou terminar, como eu sempre termino, sempre com uma frase, ou um pensamento, um texto. Faltam 10 segundos, vou para a parte final. Winston Churchill, já que a gente tratou aqui de gestão, de política, isso não é o fim,
isso não é nem o começo do fim, mas talvez seja o fim do começo. Muita paz, muita saúde, muita esperança, muita colaboração de todos nós. Valeu, pessoal!